Fala aí, conectados, beleza? Professor Leozão aqui com vocês, pessoal, para falar de um tema que não é todo mundo que gosta, né, gente? Mas você fica pensando, eu queria uma revisão rápida sobre isso, eu queria algo aí para conseguir tirar algumas dúvidas de forma rápida. Então, pessoal, acreditem, em apenas um vídeo eu vou fazer uma revisão zona de teoria do conjunto para vocês. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá. Vem comigo aqui que agora eu quero falar desse assunto com vocês, tá? Vamos começar falando de algumas partes bem elementares, tá? Que são essas duas aqui, ó, relação de pertinência e relação de inclusão, pessoal. Primeiramente, falando o que é a relação de pertinência? A relação de pertinência, senhoras e senhores, é quando eu quero dizer que um elemento pertence a um conjunto ou não, tá? Então grava isso, pessoal. Eu uso a relação de pertinência para elemento, tá? Lembra disso, fechou? Então, olha só, pessoal, vou colocar aqui, ó, dois conjuntinhos, conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, beleza? E um outro conjuntinho com os elementos 2 e 3. Tetinho isso aqui, né, pessoal? Bem fácil, né? Então, senhoras e senhores, olha só. Eu vou dizer aqui, ó, que o elemento 1 pertence ao conjunto A. O elemento 1 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque ele está lá dentro do conjuntinho A, certo? Ó, o 1 aqui, ó, dentro do conjunto A. Então, se ele está lá dentro, eu posso dizer que ele pertence. Tranquilo, né, pessoal? Assim como o 1 não pertence ao conjunto B, beleza? Então, o símbolo que representa a relação de pertinência é esse ezinho estranho aqui, tá? Esse ezinho cabulosinho aqui, ó, é ele que representa, tá, a relação de pertinência, quer dizer que pertence ou não pertence. Quando não pertence, tem um risquinho em cima. Aí é só você lembrar que o ezinho estranho, ele se refere a elemento, né? A relação de pertinência usa-se para elemento, ezinho para elemento. Aí eu tenho lá, por exemplo, o B. Pergunto para vocês, o conjunto B, ele pertence ao conjunto A? Aí você fala, professor, claro que sim. Olha só, todos os elementos de B estão dentro de A, então fechou. Dá boa, né? Gente, nós usamos a relação de pertinência apenas para elemento, senhoras e senhores, só para elemento. O B é um elemento? Não é, ele é um conjunto, então não pertence. Beleza? Agora, senhoras e senhores, olha só, eu tenho aqui então que este cara aqui, ó, pertence ou não a A? Chaves 2, pertence ou não a A? Não pertence, porque esse cara aqui, ó, é o conjunto que engloba o elemento 2. Como é conjunto, eu não posso utilizar relação de pertinência. Então, não pertence. Tranquilo isso aqui, pessoal? Fechou. Daí você me pergunta, mas, professor Leozão, e aí? Como é que eu faço? Aí eu respondo para você, meu Chuck Norris, né? É o seguinte, eu uso a relação de inclusão. Vou usar o mesmo exemplo. Eu tenho lá, ó, conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. E tenho conjunto B com os elementos 2 e 3. Certo? Beleza? Agora sim, pessoal, eu posso dizer que o conjuntinho B está contido em A. A gente usa esse Czinho estranho aqui, ó. Ou a gente ainda pode dizer que o A contém o B. Beleza? E aí você lembra que a relação de inclusão nós utilizamos para conjuntos, tá? Aí a relação de inclusão nós utilizamos para conjuntos. Aí você lembra, faz essa relaçãozinha, que esse Czinho aqui, ó, nós aplicamos para conjuntos. Então, olha só, se eu disser que o 1 em relação a A, eu posso dizer que o 1 está contido em A? Não. Por quê? Porque ele é um elemento. A gente só usa a relação de inclusão para conjuntos. Fechou, pessoal? Fácil isso até aqui, né? Então se liga, senhoras e senhores. Agora eu quero vir para algo bem importante, algo bem tranquilo, algo, ó, seleto esse papá para vocês, né? Operações com conjuntos, pessoal. Tá? Quais são as operações que nós temos entre conjuntos? A primeira operação que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é a operação que nós chamamos de união.
representadinha por esse Uzinho, assim, ó, tá? Apareceu um Uzinho, quer dizer que é a união. Fechou? Senhoras e senhores, eu tenho lá, então, conjuntinho A com os elementos 1, 2, 3 e 4. Fechou? E eu tenho também o conjuntinho B com os elementos, né, 2, 4, 6 e 10. Beleza? Agora eu quero, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que a união desses caras, né? Então a união desses caras eu represento por A união B. Como já diz o nome, senhoras e senhores, união, ele quer que você una, ele quer que você junte esses elementos, certo, senhoras e senhores? Então, olha só, a união B vai ficar da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 6 e 10. Aí você fala, professor Leozão, você tá de sacanagem. Você falou que você vai juntar esses caras. Se você vai juntar os elementos de ambos, por que que o 2 você escreveu apenas uma vez? Fica ligado, tá? Quando você faz a operação de união, você junta, né, os elementos que se repetem, você escreve apenas uma vez, certo? Tranquilo? Então, operação de união, você une, você junta, beleza? Vamos para o próximo, usando o mesmo exemplo aqui, ó. Interseção. Intersecção de conjuntos, pessoal. Intersecção de conjuntos é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Fechou? Susse, né? O que é interseção? A interseção, pessoal, é o que está em um conjunto que também está no outro, ou seja, aquela galera aqui repetiu, certo? Então, neste caso, ó, faz os risquinhos em quem repetiu, né? O 2 com 2, o 4 com 4, pessoal. Olha só, esses caras foram os que repetiram. Então, quer dizer que a interseção B, como que vai ficar esse conjuntinho? A interseção B vai ter os elementos 2 e 4. São os que estão em um conjunto que também estão em outro, certo? Agora, para fechar aqui, ó, diferença, pessoal. A diferença entre conjuntos é representado pelo sinalzinho de menos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a diferença B, o que significa a diferença B, pessoal? O que significa esse negócio aqui? A diferença B é o que está no conjunto A que não está no B, que só tem A, beleza? Então, senhoras e senhores, neste caso, aquilo que só tem A é o que ficou sem ser riscado no A aqui, ó, né? O 1 e o 3. E aí você, aluninho sagaz, conectado na matemática, já está falando, mas professor, e se tiver o B diferença A? Se tiver o B diferença A, senhoras e senhores, nada mais é do que aquilo que está em B que não está em A. Ou seja, aquilo que ficou sem ser riscado aqui, ó, no Bzinho. No caso, o 6 e o 10. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, essa aqui é a partezinha básica que dá o pano de fundo para vocês da teoria de conjuntos, certo? Mas eu quero falar de algo bem importante com vocês agora. Talvez a parte mais importante da teoria de conjuntos, que é a parte que nós resolvemos problemas com conjuntos, a parte lógica de conjuntos, certo? Então, ó, vou fazer um exemplinho para vocês aqui agora. Então, olha só o exemplinho que eu separei para vocês aqui, ó, sobre esse tema que eu falei que é tão importante. Então eu falei que eu ia falar desses problemas aqui que, cara, eles não caem no Enem, eles não caem na Federal, eles não caem em concurso, eles despencam, senhoras e senhores. Então você precisa estar conectado nesse conteúdo. Então se liga, olha só, pessoal, foi feita uma pesquisa aí com a preferência das pessoas em determinados tipos de refrigerante. 500 pessoas falaram que preferem o tipo A, 400 o tipo B, 300 o C, 200 prefere o tipo A e B,
100 o tipo A e C, 50 o tipo B e C, 30 os 3 tipos e 20 nenhum desses tipos. Aí você fala, professor, você quer saber o total de pessoas que foram entrevistadas? Exatamente. Aí você fala, professor, fácil, soma todo mundo e sai para abraço. Não pode, misericórdia. Olha só, porque quem te garante que dentro desses 500 aqui, ó, que gostam do tipo A, não tem alguém ali dentro que gosta do B também? Essa análise precisa ser feita, né? Então, senhoras e senhores, fica ligado que isso aqui é tetinha, tá? Então, olha só, fiz aqui, ó, pra gente poder fazer essa análise, eu montei para vocês o diagrama de Venn. Vocês vão ter aula com ele ainda. Mas eu costumo chamar isso daqui de diagrama do Derosso. Por quê, professor? Porque quando a mulherada olha pro Derosso, o que elas falam? Vem. Uma lenda. Olha só, senhoras e senhores. Se liga. Galerinha, então tá aqui, ó, o conjuntinho representando, né, o conjunto A, galera que gosta do A, aqui do B, C e nenhum, certo? Tá aqui representado. Aí você fala, professor, como é que você sabe, então, que eles têm que estar nessa forma? Porque ele me diz aqui, ó, no exercício que tem pessoas que gostam dos 3 tipos. Então eu preciso ter uma parte, né, do meu diagrama que seja comum para os 3 conjuntos, certo? Então, senhoras e senhores, vamos lá. Aqui vai a minha dica. Se você está com post-it, está assistindo minha aula aí com post-it do teu lado, faz esse post-it assim, ó, pega ele e gruda na tua parede. Fala assim, ó, professor Leozão que disse, gente, quando for fazer exercício disso aqui, começa pela meiuca. Começa pela meiuca, pessoal, a meiuca aqui, ó. Começa pela meiuca, certo? Começa aqui, ó. Nesta parte, senhoras e senhores. E quem que é essa parte? É a parte que é comum entre os 3 conjuntos. É a galera que gosta dos 3. Então, no caso, 30. É o 30 que você vai colocar aqui dentro, ó. Coloca o 30 aqui dentro. Certo? Beleza? Agora vamos lá. Já usei esse cara. Vou riscar aqui para não se confundir. Beleza? Senhoras e senhores, agora vamos para os demais, né? Agora aqui, ó, vamos pegar 50 que gostam de B e C. B e C, pessoal, então é a intersecção entre B e C. Intersecção entre B e C é tudo isso aqui, ó, pessoal, ó. Tudo isso daqui, ó, é B e C. Tudo isso aqui, ó. E vocês conseguem reparar que dentro de B e C eu já coloquei 30? Já tem 30 lá dentro? Certo? Então já coloquei 30 lá dentro. Então desses 50, eu retiro 30 que eu já coloquei. 50 menos 30 dá 20. Certo? Tranquilidade, né? Suave aqui, tetinha. Né? Agora vamos lá. Vou riscar esse cara porque eu já usei. Beleza? Agora aqui, ó. 100 que gostam de A e C. A e C é todo esse cara que tá aqui, ó. Eu já coloquei 30 lá dentro, senhoras. Eu já tenho 30 lá. Então, dos 100, eu tiro 30. Fica 70. Beleza? Fechou? Já usei esse cara aqui. Risquei. Agora, 200 que gostam de A e B. Você vai colocar 200 aqui? Não, você já colocou 30. Então, vem pra cá. 170. Tranquilidade, né? Fácil até aqui. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos pros demais, né? Vamos brincar com esses caras que estão aqui, ó. Certo? Então, senhoras e senhores, 300 que gostam do tipo C. 300 que gostam do tipo C. Tá? Você vai colocar 300 aqui? Não, porque, ó, o conjunto C é todo este conjunto aqui, ó. Todo este conjunto. E dentro do conjunto C, você já colocou 120 lá dentro. Então, dos 300, você tira 120. Ficando assim... 180. Beleza? Agora vamos lá. Mesma coisa. Já usei. Agora 400 do tipo B. Você vai colocar 400 aqui? Não, né, pessoal? Não vai. Porque dentro do conjunto B, você já colocou 220. Se você já colocou 220 lá, dos 400 você tira 220. Vem 180 de novo. Beleza? Agora, nós temos aqui, ó, 500 do tipo A. Você vai colocar 500 aqui, pessoal? Não vai, porque você já colocou 270 lá dentro. Então aqui vem 230. Certo? E para fechar, a galera que é ranzinza aqui, ó, não gosta de nenhum tipo de refrigerante, né? Que no caso foram 20.
Agora sim, pessoal, agora você pode matar a tua vontade de somar todo mundo. Agora soma geral, pessoal, soma, só somar, sominha tranquilo, né? Vamos somar todo mundo que está aqui dentro, ó. 230 com 70 dá 300. 300 mais 180, 480. Mais 20, 500. 500 mais 180, 680. 680 mais 170 vai me dar 850. 850 mais 30, 880 mais 20. 900 pessoas que participaram dessa entrevista. Tranquilo, pessoal? Gostou? Curtiu? Então não se esquece. Vai aqui embaixo aqui, ó, tá? Dá o like, tá? Se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações e ó, comenta, a gente fala, professor Leozão, você é um gordinho legal, beleza? E gente, não esquece, compartilha com todo mundo, tá? Faz todo mundo ficar conectado na matemática. Então ó, beijo no seu coração e até a próxima aula, pessoal.